Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, a editora e livraria do povo de Deus. Estamos na lição de número 8, 24 de novembro de 2024, juvenis de 15 a 17 anos, quarto trimestre de 2024, estudando sobre falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. E a comentarista é a irmã Verônica Araújo. Deus abençoe a irmã Verônica, Deus abençoe a todos que estão conosco. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, deixa aqui algum comentário no rodapé, um bom dia, uma boa tarde, um oi, uma crítica construtiva para que a gente possa melhorar. Deus abençoe a minha esposa Raquel, meus filhos, meus amigos e irmãos da congregação do BNH, de todo o setor 50, na pessoa do nosso pastor Dorival Mendes, pastor setorial, juntamente com o co-pastor, pastor Jefferson. Que Deus assim abençoe a todos nessa representatividade dos nossos líderes locais. Deus abençoe também nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o co-pastor, pastor Wellington Júnior, toda a sua família. Deus abençoe o irmão Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço para que colocarmos o estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo, o senhor, sua esposa, sua família. Também irmão Josué, marido da Marilene, ali do BNH, nosso amigo que tem nos ajudado aqui na montagem desse cenário, tablado, carpetado, esse fundo, enfim. E assim eu agradeço a todos que estão orando por nós, estão contribuindo, né? Aqui embaixo tem um número de celular, DDD 11, é uma chave Pix. Se você puder, envie a sua oferta, é muito importante. Se você quiser ser o patrocinador, um dos patrocinadores aqui do nosso canal, é só entrar no nosso e-mail e vamos conversar ao brunol@yahoo.com.br, a lbruno@yahoo.com.br. Então ali você nos manda a sua proposta e venha ser um colaborador, um patrocinador aqui do nosso canal. Estamos fazendo a obra de Deus e a obra de Deus carece de investimentos. A CPAD, para quem não sabe, é a livraria onde a gente compra bíblias, revistas, materiais evangélicos. Aqui em São Paulo, a livraria da CPAD está na Rua João Tobias 360, ali no metrô Belém, aqui em São Paulo, né? Do lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, onde também no térreo tem a livraria da associação. Ali também você compra bíblias, harpas, revistas. Procura ali o Alex, o pastor Silas, eles vão te atender com muito carinho. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo e parceiro aqui do canal. Quando você compra nessa livraria online do pastor Fernando, a Provix, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Portanto, vamos lá, vamos à lição de número 8. Se você perdeu alguma lição, aqui embaixo o pastor Fernando preparou uma playlist. Vai lá, assista, não perca nenhuma lição. Nós temos lições maravilhosas falando sobre o hedonismo, né? Falando sobre a ciência e a fé, falando sobre o relativismo. É muito importante você conhecer, falando sobre o humanismo, a criatura colocada acima do Criador, a vida em sociedade e as ideologias. Então, é bom você ficar por dentro, você conseguir acompanhar o raciocínio da irmã Verônica Araújo, do começo ao fim. Vamos lá? 24 de novembro, lição 8, uma visão bíblica sobre o corpo. É como nós cristãos enxergamos, né? Veja aí, 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
É uma pergunta, você já sabe a resposta. Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios 6, de 12 a 14, do 18 ao 20. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Segundo aos Coríntios 5, do 6 ao 10. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, saber que os seres humanos foram criados com um propósito. Segundo objetivo, compreender que a constituição humana é corpo, alma e espírito. E terceiro objetivo, perceber a necessidade de cuidar do corpo, templo do Espírito Santo. Então, criados com propósito. Por que nós fomos criados? Deus criou os seres humanos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. E ele não nos deixou neste mundo para vivermos a nossa própria sorte. Não foi para isso. Pelo contrário, o nosso Criador cuida de nós. Mateus 6, do 25 ao 31. Diz que ele cuida de tudo, da nossa roupa, da nossa alimentação. Ele cuida de tudo que diz respeito à nossa vida. Nós podemos confiar em Deus. Contudo, vem a oposição. A cultura materialista deste mundo, que é o que está aqui na Terra, tende a desvalorizar tudo que Deus criou, inclusive o corpo humano, fazendo com que se perca o propósito de usá-lo para glorificar a Deus. Então, o nosso corpo é morada de Deus e o nosso corpo é para a glória de Deus. Mas nesse mundo materialista, ele virou mercadoria. Infelizmente, muitos se entregam às práticas pecaminosas, desonrando o corpo que Deus fez, o modificando ou até o destruindo. Então, tem pessoas que desonram o seu próprio corpo, modificando o próprio corpo e até mesmo destruindo. É só ver, por exemplo, as pessoas que se drogam, a Cracolândia, as pessoas que
vão se degradando. Por alguma razão elas se entregaram àquilo ali e somente Deus pode ajudá-las a se recuperar e a sair daquele negócio. Fomos criados para glorificar a Deus e por esse motivo nossos atos, tudo que temos, tudo que nós somos, deve revelar a soberania do Senhor em nossas vidas. Então, tudo que nós somos e temos é de Deus, é para a glória de Deus. Então, a nossa vida tem que revelar que Deus é soberano sobre nós. Ele é o nosso Senhor. E nós, como servos, servimos a Ele e fazemos o que Ele determina através da sua santa palavra. Número 1, templo do Espírito Santo. O nosso corpo pertence ao Criador e deve ser usado para glorificá-lo, para honrar a Deus. Desta forma, não podemos praticar atos imorais e pecaminosos com a justificativa de meu corpo, minhas regras, que é a justificativa das feministas, dos machistas e etc. e tal. Tá? Então, as pessoas hoje em dia, ela acha que ela é dona do próprio corpo e quem faz as regras é ela mesma. Como defende o feminismo, por exemplo, para justificar o aborto, tá? Que é uma das pautas do feminismo. Então, elas defendem o aborto. Pelo contrário, então agora vem a nossa visão. Não podemos pecar contra o nosso próprio corpo, pois Cristo pagou um preço muito alto pelo nosso resgate, fazendo de nós o templo e a morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Nós entendemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos comprar. Nós éramos servos do pecado, nós estávamos debaixo da maldição do pecado hereditário que veio de Adão e Eva até nós, e Jesus, ele nos comprou. E agora ele é o nosso proprietário. E quem mora em nós? O Espírito Santo de Deus. Então, eu não sou dono do meu próprio corpo. Eu não faço as minhas regras, tá? Porque eu sou propriedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu sigo as regras de Deus. Essa é a ideia. Nós, os que cremos na Bíblia Sagrada, os cristãos, os que seguem o Evangelho da Bíblia Sagrada. 1.2, o livre-arbítrio. Desde o Éden, lá atrás, Deus concedeu o livre-arbítrio à humanidade. Poder de decisão. Isso significa que somos livres para tomar nossas próprias decisões. Escolher o que vamos seguir, o bem ou o mal, o céu ou o inferno. Então, isso é escolha humana. Nós temos esse poder de escolher, de tomar essa decisão. Para cada uma de nossas escolhas, teremos uma consequência, porque todos os nossos atos passarão pelo juízo divino, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14 e 12. Cada um vai dar conta daquilo que é, daquilo que faz, das decisões que toma. É o que a Bíblia diz. Portanto, sabendo disso, precisamos ter cuidado para não sermos envolvidos com as ideias secularistas. O que significa isso? Ideias desse mundo em que nós vivemos. As ideias que estão vigentes na nossa sociedade e que são, na sua maioria, contrárias à Bíblia Sagrada, contrárias a Deus. São humanistas, são hedonistas, são ateístas, não creem em Deus, então são secularistas. Muitas vezes, até mesmo nas escolas, estimula-se a banalização do corpo, até mesmo, não respeitando o corpo
como sagrado, conforme o padrão divino, conforme a Bíblia diz. Então, até mesmo nas escolas, há um incentivo ao não respeito ao próprio corpo. Não caia nessa falácia, ou seja, nessa ideia que parece boa, que parece verdadeira, mas é mentirosa, é falsa. Essas pessoas que vivem na promiscuidade, que vivem à sua maneira, seu corpo, suas regras, que pregam a legalização do aborto, o uso de drogas, entre tantos outros pecados contra o corpo, no fundo, são pessoas infelizes, buscando preencher o vazio existencial que apenas o Criador pode sanar. Então há um problema, um vazio existencial em cada alma humana que somente Deus pode preencher, somente Deus pode resolver. Então veja que essas pessoas que vivem na promiscuidade, elas pregam isso, legalização de abortos, liberação de drogas, e são pessoas que estão vivendo a sua maneira, e elas serão responsabilizadas um dia. Deus só quer o coração? Olha que pergunta interessante, né? Você já ouviu alguém tentar justificar sua pecaminosidade ou sua vida de promiscuidade, alegando Deus só quer o nosso coração? Elas afirmando isso? Essa frase é muito falada por pessoas que não querem seguir a verdadeira vontade de Deus. Deus só quer o coração. A maioria das pessoas usa esse argumento como desculpa para viver segundo a sua própria vontade. A pessoa quer viver do seu jeito, fazendo o que bem entende. Essa é a vida que ela quer. Algumas pessoas até congregam numa igreja, elas vão à igreja, mas não seguem o padrão de santidade divino, não seguem o padrão bíblico, não obedecem à palavra de Deus. Simplesmente elas afirmam que o que importa é o que elas sentem por Deus. Elas não têm compromisso com o que Deus manda. Elas amam a Deus e ponto. Mas eu vivo do meu jeito. Eu não tenho que seguir nada que Deus manda. O que importa é o que elas sentem por Deus. Olha que bonito, né? Mas é falso. Isso não é verdadeiro. Tais pessoas vivem como verdadeiros ímpios, praticando a maldade, consumindo bebidas alcoólicas, consumindo drogas lícitas ou ilícitas, drogas como cigarro, como álcool, que são legalizadas, e consumindo também drogas ilícitas, como maconha, né, cocaína e outras coisas mais, que aí é contra a lei, são ilícitas. Assim, essas pessoas não honram o sacrifício de Cristo, que ele fez lá na cruz, e nem a palavra de Deus. E ainda afirmam que vão morar no céu. A gente respeita, a pessoa pensa assim, vai fazer o quê? Realmente, a irmã coloca aqui, né? A irmã Verônica, realmente Deus quer o nosso coração. Provérbios 23, 26, que é uma parte fundamental. Mas quando o nosso coração está genuinamente em Deus, nossas ações demonstram o seu senhorio sobre nós. Quando o nosso coração está em Deus, nós obedecemos Deus como nosso Senhor. Não podemos confessar com a nossa boca que amamos a Deus e os nossos atos mostrarem o contrário. Como é que eu amo a Deus e não obedeço às suas determinações? Não faz sentido. Como diz um amigo meu, a conta não fecha. Deus não quer apenas o nosso coração, mas também que façamos a sua vontade. Deus tem uma vontade.
Se Ele é o nosso Senhor, a nossa vontade não importa. O que importa para nós é a vontade do nosso Senhor. É dessa forma que demonstramos que o amamos. Por isso, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Mas não confie nele, não confie no seu coração, pois a Bíblia diz que o seu coração e o meu coração, ele é enganoso. Deus espera que sejamos santos em toda a maneira de viver, ou seja, separados e diferentes do mundo. Nós não somos desse mundo. Nós nascemos nesse mundo, fomos criados nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser da eternidade, do céu. Nós pertencemos a Deus e estamos aqui só de passagem. Portanto, nós temos que seguir o exemplo do nosso Mestre. 2.1. Ser humano, corpo, alma e espírito. Olha a nossa composição. Deus fez o ser humano com uma parte material, que é o corpo, que é o físico, que é essa carcaça aqui, e uma parte imaterial, composta de alma e espírito. Segundo a nossa concepção teológica, nós somos tricotômicos. Nós seguimos a linha da tricotomia. Homem, corpo, alma e espírito. Alguns que seguem corpo e alma, eles são dicotômicos, nós somos tricotômicos. Precisamos nos relacionar e nos consagrar a Ele, a Deus, de maneira integral. O nosso ser, corpo, alma e espírito, pertence ao nosso Deus. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a que eu uso, é a melhor Bíblia de estudo do Brasil, na minha opinião, explica, a Bíblia de Estudo, explica que pelo nosso espírito temos comunhão com o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele mora no nosso espírito. Tá? E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. Então, todos os nossos sentimentos e pensamentos, eles estão na alma. Já o corpo é a parte que volta ao pó, é a parte terrena e que será transformada no dia da ressurreição do que for salvo, daquele que crê em Jesus, daquele que segue a Jesus, que obedece os seus mandamentos. 1 Coríntios 15, 42. Então, o nosso corpo físico, morto, onde estiver enterrado, ele vai ressuscitar e vai ser transformado para viver eternamente no céu. Como diz um professor amigo nosso, irmão Isaías, dá até vontade de dar glória a Deus, não é verdade? O cuidado com o corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. E precisamos cuidar bem dele. Precisamos cuidar bem do nosso corpo. Para isso, é fundamental também termos uma alimentação saudável. Parar de comer porcaria, né? Excesso de doce, excesso de sal, esse monte. Não, nós temos que ter uma alimentação saudável. Isso significa nada de glutonaria ou o oposto, fazer dietas super restritivas sem orientação médica. Cuidar do corpo é você ter equilíbrio. Cuidamos do templo do Espírito Santo também quando realizamos atividades físicas, quando temos cuidado com a mente, nutrindo-a com a palavra de Deus, rejeitando pensamentos contrários às Escrituras, parar de pensar besteira, né? Parar de ter pensamentos terrenos, malignos, ao manter uma boa higiene pessoal, tomar banho, passar perfume,
cortar o cabelo, cuidar da sua higiene pessoal e descanso adequado, ou seja, dormir pelo menos 8 horas diárias para descansar o corpo, evitando assim hábitos prejudiciais à saúde. Evitar tudo aquilo que faz mal, ficar longe de pessoas que fumam, ficar longe de drogas, de bebidas, longe de pessoas nocivas, pessoas doentes, né? Doentes que eu digo principalmente pessoas doentes na alma, pessoas que não creem em Deus, pessoas que não gostam de nada, não gostam de ninguém, pessoas que odeiam os outros. Fica longe desse tipo de pessoa. Zelar e manter o corpo saudável, então, é uma forma de glorificar a Deus. 1 Coríntios 6:20. Pelo presente valioso que Ele nos deu. Então, Deus nos deu esse presente maravilhoso que é o nosso corpo, e o nosso corpo é para a glória de Deus. E nós vamos prestar contas um dia a Deus por causa desse nosso corpo. Gostou da lição? Coloca aqui embaixo, eu gostei. Se você não gostou, não tem problema, escreve aí, eu não gostei. Não tem problema, tá? Você concorda que meu corpo, minhas regras? Se você concorda, escreve aí, eu não concordo, escreve aí também, tá? Participe, mostre que você está vivo na Terra, que você está ativo. Se você está com muita preguiça, escreve assim, oi. Tudo bem, eu vou te entender, tá bom? Um abraço apertado, Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui o seu gostei e até a próxima aula, se Deus quiser.